Evangelho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Boaventura, doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo a leitura do Evangelho de São Mateus. Estamos na conclusão do 10º capítulo e na abertura do 11º capítulo. Hoje no Evangelho o Senhor fala com seus discípulos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. E o ensinamento que Jesus hoje apresenta no Evangelho se refere diretamente aos discípulos. O texto se conclui com Jesus que conclui a pregação e, conclui a instrução e depois parte dali para pregar na cidade dos discípulos. Ou seja, de certa forma, vai levá-los a um exercício daquilo que acabaram de ouvir. Porque também eles vão até seus pais, sua família, também eles vão até o ambiente onde cresceram, encontrarão ali aqueles que os precederam na história da família e apresentará Jesus a cada um deles e renovarão a decisão de seguir o Senhor. Exatamente quem deixar terra, família, pai, mãe, receberá 100 vezes mais, o Senhor vai falar isso para eles, mas hoje, de maneira particular, fala sobre a dignidade do discípulo. A dignidade do discípulo está na total comunhão com o seu Senhor. Nada precede a sua entrega ao Senhor. Tudo nasce desse acontecimento. Não tem quem possa realizar pelas pessoas que eu amo nessa vida um bem maior do que o meu próprio Senhor. E ao entregar o anseio do meu coração de amor e o desejo de bem por essas pessoas ao Senhor, ao confiar a Ele, de fato, o amor que eu sinto pode chegar à concreteza de um gesto pelas mãos de Jesus. Porque não apenas o Senhor tem muito mais possibilidades e recursos, e essa é uma leitura pragmática, né? De fazer o bem que eu desejo pelas pessoas que eu amo, mas o amor
o desejo de amor do coração de Jesus em relação à possibilidade do meu coração de amar e desejar o bem é infinitamente maior. Então, de fato, quando o Senhor nos fala, nenhuma realidade deve preceder o nosso amor por Ele, porque a nossa entrega de amor por Ele possibilita o acontecimento do amor de maneira, obviamente, concreta, né? Estamos falando do gesto de amar, possibilita isso sobre todas as realidades, sobre todas as pessoas que nós amamos nessa vida. Em uma palavra bem simples e direta, o nosso coração deve ser a porta que leva até o coração de Jesus. Quando digo, amo mais meu filho, amo mais minha mãe do que o Senhor, ninguém fala isso de maneira explícita, ou pelo menos são raríssimas as pessoas que falam isso de maneira explícita. Até porque se envergonhariam publicamente de dizer uma frase desse tipo, né? Mas, de maneira concreta, isso pode acontecer quando o coração não coloca mais como prioridade o que vem do Senhor. E, por exemplo, se um filho demonstra o desejo de estar mais próximo do Senhor, começa uma luta em família, porque a minha expectativa era que esse filho, essa filha, se casassem, me desse netos, ou fosse aquela segurança que eu preciso ter quando chegar o tempo da velhice. Ou então, por exemplo, por causa de uma necessidade não fundamental, mas secundária, como, por exemplo, ter um final de semana mais livre, eu acabo acatando, tendo a possibilidade, obviamente, e a liberdade de por mim mesmo escolher ir à missa e participar dos sacramentos. Por que estou falando assim? Porque se trata de uma criança de 12 anos, numa realidade onde a chance de ir à igreja ela se dá com segurança quando está acompanhada com os pais, é uma outra coisa, né? Mas muitas vezes um adolescente de 16 anos ou até alguém mais velho já tem a autonomia de ir sozinho participar da missa no domingo, mas porque os pais não querem ir naquele domingo porque estão interessados em se ocupar com uma outra coisa, decide deixar de ir também porque eles não vão, ou para poder se ocupar com aquilo que eles estão interessados, para assim não dar uma insatisfação para eles, né? Porque eles ficam satisfeitos então porque você vem se ocupar com a mesma coisa que eles vão fazer, quando na verdade a sua ida à Santa Missa, participar na igreja, seria algo absolutamente tranquilo, que não iria interferir em nada sobre aquele programa de domingo, apenas retardaria o início da sua participação naquele programa, porque você estabeleceu que antes de voltar para aquele almoço, para aquela atividade, você iria participar da Santa Missa. E deixar de participar para contentar o pai ou a mãe, essa, por exemplo, é uma das formas que o Senhor fala ali, né? São os momentos em que a gente coloca, digamos assim, o amor próprio, não é o caso do Evangelho de hoje, mas o amor, o declarado amor, o compromisso de amor pela outra pessoa, à frente da nossa proximidade com o Senhor. Alguém poderia dizer, mas, Padre Fábio, aqui é mais uma questão de organização de vida. Sim, vai se traduzir também uma questão de organização de vida. Era possível que juntos participassem no sábado, era possível que se antecipasse a preparação do que precisava ser preparado no sábado, de maneira que o tempo da missa no domingo pela manhã não ficasse comprometido e não tivesse que jogar tudo para a parte da tarde, correndo o risco de terminar não indo, como já aconteceu outras vezes, é claro. Porém, toda preparação
supõe um sacrifício. Então vai ter que tirar alguma coisa do sábado para poder preparar no sábado aquilo que vai fazer no domingo. Ou então vai precisar acordar mais cedo no domingo para deixar tudo preparado e tirar o tempo da Santa Missa. Então um sacrifício vai ter que se fazer, a vida se faz de sacrifício. O que acontece é que muitas vezes não se tem escrúpulo de sacrificar o que é mais sagrado, sacrificar o que deve ser a prioridade na nossa vida, que é a relação com Deus, e isso se faz em nome do amor ao próximo e de outras situações desse tipo. Porém, existem ainda outras situações ainda mais comprometedoras, né? Sempre dentro dessa exigência do Evangelho. Mas o ponto central do Evangelho de hoje é esse chamado do Senhor a não antepor nada a essa relação com Ele. Que o nosso coração, de fato, seja o lugar onde cada homem e mulher no mundo se sinta e se veja profundamente amado, porque o nosso coração está próximo e unido ao coração de Jesus, e por isso se dispõe e vem cuidado por Ele, se torna cuidado por Ele para ser amor por todos aqueles que precisam ser amados e que esperam ser amados. Mas ao mesmo tempo, o nosso coração deve ser essa porta que leva em direção a Cristo, de maneira que não se anteponha nada a esse vínculo de amor entre o Senhor e cada um de nós. E aqui temos um testemunho muito forte que nos acompanha no dia de hoje, que é o testemunho de São Boaventura. Faço essa breve biografia e considero algumas palavras do Santo Padre Papa Bento XVI a respeito de São Boaventura para compreendermos esse coração que ama de tal forma o Senhor desde pequeno e que busca-o intensamente. E vamos ver aqui uma realidade muito marcante. São Boaventura, pelas mãos de São Francisco de Assis, é levado sempre mais para junto do Senhor. Poderia correr ele o risco de amar mais São Francisco de Assis do que o próprio Senhor Jesus? Sim, se não fosse um homem já educado por São Francisco a ter um coração totalmente aberto para o Senhor. O que significa dizer que São Boaventura foi de fato essa porta. Preparado por São Francisco de Assis, amando-o profundamente, aprendeu a amar Jesus. E amou-o como bem maior. E esse amor foi de tal forma fecundo que São Boaventura levou milhares de homens e mulheres do mundo a amar o Senhor. Tudo começou, vamos dizer assim, pelas mãos de São Francisco de Assis, que o ensinou a amar Deus sobre todas as coisas, e ele assim o fez. Nascido no ano de 1218, 2 anos antes da igrejinha, onde eu estou aqui em Roma, ser fundada. Nasceu na cidade de Viterbo, que está próximo aqui, e foi sede pontifícia durante alguns períodos da história da igreja. Tem um trenzinho que daqui leva para Viterbo e é uma cidade que vale a pena ser conhecida pela sua importância na história dos papas. Seu nome de batismo era João Fidanza, mas ficou conhecido como Boaventura. Por quê? Ao ficar muito doente em um período da sua vida, recebeu a cura por meio da oração feita por São Francisco de Assis, que, percebendo a graça que o Senhor lhe deu ao interceder pelo irmão que estava doente, tomou-o nos braços em um abraço e disse: ó Boaventura que Deus nos entrega. E daquele momento em diante, ele foi chamado o irmão Boaventura. Aos 17 anos de idade, ele entrou na ordem franciscana, tendo exercido sua vocação e sacerdócio num itinerário de grande santidade. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Paris e foi contemporâneo de São Tomás de Aquino, outro grande santo e doutor da história da Igreja. São Tomás de Aquino foi aquele que escreveu tão sublime sacramento que nós cantamos,
até hoje no mundo inteiro durante a adoração eucarística, antes da bênção solene com o Santíssimo Corpo de Cristo. Frei Boaventura opôs-se a todos os que atacavam a ordem mendicante, especialmente a dos franciscanos. E em 1257, pela sua cultura e ciência, aliada às grandes virtudes cristãs e ao exemplar e itinerário na vida franciscana, foi eleito pelo Santo Padre Alexandre IV, o superior da ordem franciscana. Exime seguidor de São Francisco de Assis como superior geral da ordem, São Boaventura a consagrou a Maria Santíssima e consagrou de maneira particular o inteiro governo da ordem seráfica, que também é a forma como se chama a ordem franciscana, em memória ao serafim, que Cristo Jesus aparece em forma de serafim e no dia em que São Francisco de Assis recebe os estigmas. São Boaventura foi um homem simples e culto, prático e contemplativo, bondoso no seu agir, sábio, rico em misericórdia com seus irmãos e sempre, apesar dos muitos afazeres, sempre encontrou tempo para a oração e para o exercício das práticas de piedade. Com toda a sua sabedoria, Frei Boaventura conseguiu manter o equilíbrio entre as novas gerações dos frades que se sucediam à ordem, à primeira ordem, né? ao primeiro grupo, convivendo com aqueles que procuravam reformular a regra, sem alterar o espírito do fundador e mantendo fidelidade ao ensinamento transmitido por São Francisco com seu testemunho de vida. A sua defesa foi tão firme e tão equilibrada que lhe custou o título de segundo fundador e pai da ordem. Alicerçado na formação filosófica de Santo Agostinho e Platão, São Boaventura, ao longo de sua vida, escreveu 11 volumes teológicos. Seu pensamento era profundamente cristocêntrico, ou seja, focalizado sobre a pessoa de Jesus, tornando-o capaz de compreender profundamente a teologia do Oriente e, sendo assim, os seus escritos, um grande caminho de proximidade entre a teologia oriental e a teologia ocidental. Posteriormente, o Papa Gregório X o nomeia bispo de Albano, que está também próximo aqui de Roma. Foi encarregado de organizar o concílio que aconteceu em Lyon em 1273, junto com São Tomás de Aquino e outros teólogos da Universidade de Paris, para a união dos cristãos latinos e gregos. Ele morre no dia 15 de julho de 1274, alguns dias antes da abertura do Segundo Concílio da França, e foi canonizado no ano de 1482. O Papa Bento XVI vai escrever um longo texto sobre a vida de São Boaventura, mas eu queria chamar a atenção para esses 2 parágrafos. São Boaventura foi o principal escritor da vida de São Francisco de Assis. E tudo o que sabemos sobre a narrativa da vida de São Francisco de Assis, historicamente falando, vem dessa obra chamada Legenda Maior, que foi composta por ele. De fato, entre os seguidores do Santo de Assis, registram-se diversas formas de interpretação da sua mensagem, e existia realmente o risco de uma grande fratura ao interno da ordem, no período em que viveu São Boaventura. Para evitar esse perigo, o capítulo geral da ordem, em Narbona, no ano de 1260, aceitou e ratificou um texto proposto por São Boaventura, na qual se unificavam as normas que regulavam a vida cotidiana dos frades menores. Boaventura intuía, contudo, que as disposições legislativas, ainda inspiradas na sabedoria e na moderação,
não eram suficientes para garantir a comunhão do espírito e dos corações, que significa que já havia muita tensão e desejo de contrariar os ensinamentos transmitidos pelos antigos. Era necessário, então, compartilhar os mesmos ideais e as mesmas motivações que já começavam a serem diferentes. Por essa razão, São Boaventura quis apresentar o autêntico carisma franciscano, sua vida e seus ensinamentos. Por isso, olha que lindo, recolheu com grande zelo documentos relativos ao pobrezinho de Assis, é São Francisco, e escutou com atenção as lembranças daqueles que haviam conhecido diretamente São Francisco e conviveram com ele. Ele começou, o superior geral da ordem, a visitar cada um dos frades, que a esse momento da vida já eram bem idosos, que tinham conhecido e convivido com São Francisco de Assis. O mesmo fez com as Clarissas e o mesmo fez com outros leigos que o conheceram e conviveram com ele, para recolher de maneira minuciosa tudo a respeito da vida de São Francisco. É fabuloso, mas quando nós pensamos nisso também, é um trabalho faraônico. E ele se empenhou. Caramba! Então, de fato, é o texto que traz para a gente a biografia histórica de São Francisco de Assis mais bem estruturada. E se chama Legenda Maior. Redigida também de maneira mais sucinta e foi chamada por isso Legenda Menor. A palavra latina, ao contrário da italiana, é também o termo em português, lenda, que não indica o fruto de uma fantasia, mas pelo contrário, legenda significa um texto autorizado a ser lido oficialmente. Então, o Papa faz essa observação para não dar a impressão de que se trata de uma lenda, uma coisa lendária, mas de que algo que foi recolhido de maneira precisa, né? Com metodologia. De fato, o capítulo geral dos frades menores, em 1263, reunido em Pisa, reconheceu na biografia de São Boaventura o retrato mais fiel do fundador e esta se converteu assim na biografia oficial de São Francisco de Assis. Veja, como é importante, né? Quando nós falamos da nossa devoção a São Francisco de Assis e não nos contentarmos apenas em saber algumas histórias que muitas vezes são contadas a partir do ensinamento popular, mas saber que temos uma fonte segura onde podemos recolher com clareza e com grande precisão o que foi a vida de São Francisco, para nos enamorarmos de Jesus vendo a vida de São Francisco. E São Boaventura tem como ponto essencial, na Legenda Maior, na biografia de São Francisco, apresentá-lo como um outro Cristo, um homem que buscou em tudo Cristo Jesus apaixonadamente. No amor que conduz à imitação, ele se confiou inteiramente a Jesus. Estão vendo? Eis aqui o ponto central do Evangelho de hoje. Este ideal, escreve o Papa Bento XVI, válido para todo cristão, ontem, hoje e sempre, foi indicado como programa também para a Igreja do terceiro milênio pelo Papa João Paulo II. Olha aí, uma coisa que escapava para a gente, né? Na nossa memória recente. No início do ano 2000, o Papa João Paulo II apresentou esta obra de São Boaventura como um itinerário dos diversos itinerários válidos para o homem do segundo milênio para poder chegar até Cristo. Um outro itinerário que o Santo Padre apresentou foi a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha aí que grande tesouro para todos nós, sobretudo para aqueles que têm uma devoção franciscana, conhecermos esta obra e a partir dela buscarmos configurar o nosso amor a Jesus. No próprio Cristo, vai escrever São João Paulo II, na Tertio Millennium in Eunte, aqui eu concluo, no próprio Cristo que temos de conhecer, amar e imitar, para nele viver a vida trinitária e com ele transformar a história até sua plenitude na Jerusalém celeste,
São Francisco de Assis nos dá um exemplo a seguir. Com a celebração de São Boaventura, bendigamos ao Senhor pelo chamado que hoje nos apresenta no Evangelho e com alegria correspondamos ao Senhor dizendo: te amaremos, Senhor, por toda a nossa vida e viveremos para te amar e para fazer-te amado por todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Boaventura e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a Imaculada Senhora, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.